Fala galera, mais um dia, mais um vídeo, começando uma nova semana. Na verdade começou ontem, né? Porque ontem teve vídeo aqui no canal. Mas hoje eu quero falar de uma série que eu acabei de assistir ontem, né? Tava assistindo com a minha esposa aquela série Adolescência da Netflix. Recomendo. E quero comentar um pouco sobre essa série. Não tem muito a ver com o tema do canal aqui não, mas foda-se, eu quero comentar porque eu achei que é um tema interessante assim e relevante socialmente falando, né? E do que se trata essa série, né? Aconteceu um crime lá, mataram a menina, é, e aí já começa a polícia invadindo a casa e prendendo um menino de 13 anos que era o suspeito de ter matado essa menina lá. E, e cara, tipo, eu comecei falando assim, mas eu acho que vou ter que falar, acho que vou ter que dar spoiler, né? Deixa eu ver se eu vou não, a princípio eu não vou dar spoiler. Se eu for dar spoiler eu falo. Mas aí, tipo, o que é da hora nessa série que eu achei que é muito relevante pra comentar aqui. Tá, deixa o lixeiro passar e gritar. É, cara, essa série, ela retrata uma relação de... Basicamente, ela fala sobre a adolescência, a linguagem da adolescência atualizada, assim, tipo assim, onde os adolescentes estão em relação ao mundo dos adultos, sabe? E é muito legal de ver que eu tava, né, trocando ideia com minha esposa sobre isso depois, tipo assim, cara, quando a gente passa da adolescência, entra na fase adulta e tal, muitas vezes a gente ainda mantém muitas coisas da nossa adolescência, da nossa infância ali, e a gente meio que não percebe mesmo essa, nossa, agora sou um adulto. Não, velho, você ainda continua curtindo umas coisas, você começa a gostar de coisas novas, mas você ainda gosta de coisas da sua adolescência, você ainda mantém, eu pelo menos mantenho, tenho muitos amigos, meus melhores amigos são da minha infância, adolescência, né, até hoje vai ser pelo resto da minha vida, mas é, e como que na nossa adolescência, pelo menos na minha ali, a gente não tinha essa praticidade de esse volume de comunicação que a gente tem hoje. E isso faz toda a diferença, cara. Porque, lógico, tem um lado negativo, você ir para biblioteca caçar Barça para você estudar, para você fazer trabalho, para você entender alguma coisa. Hoje, com a internet, você consegue consumir coisas, tipo assim, de assuntos aleatórios que você nem não faz nem ideia. Ah, sei lá, eu quero saber de um bicho específico da Malásia porque eu quero aprender. Você vai na internet, você acha informação. Então, tipo assim, isso é uma parada muito da hora. Só que o ponto é que com essa informação chegando assim de forma brutal pra galera, né? Também vem as informação merda, informação lixo, sabe? E, e uma coisa que a série trabalha legal e que faz a gente pensar, principalmente a gente que viveu num período de infância e adolescente que a gente não tinha internet ou acesso à internet prático igual hoje na palma da mão, que a gente não vivenciou essa enxurrada de informação na nossa cabeça. É que na época, por exemplo, tinha bullying na escola? Tinha e tal. Só que o bullying na escola, você ia pra casa, acabou. Ele te dava um descanso, sabe? Tipo assim, fechava o mercado de bullying. E você ia pra escola, acabou, descansava. Mas hoje com a internet é 24 horas por dia. Tipo assim, você pode estar dormindo, catar o celular e estão lá falando mal de você de algum motivo, sabe? E isso muda toda a dinâmica de relacionamento entre os adolescentes. E, e é engraçado porque eu já sou um tiozão, já sou um cara velho pra, pra isso. Eu tenho primos mais novos que às vezes eu até pesco uns negócios assim e falo, caraca, olha como é que o negócio é diferente, né? Como é que a linguagem é diferente. E essa série, ela trata muito sobre isso, sobre como o mundo dos adolescentes tá num nível que o adulto não consegue acessar. E
A partir de agora eu vou dar mais spoiler sobre a série, falar mais especificamente sobre a série, né, nesses 5 minutos aqui. Então, se você ainda não assistiu, a série é pequena, ela tem 4 episódios só. Então, vale muito a pena, dá pra você ver em um dia. É, então, tipo assim, sem falar da genialidade que é aquela que ela é toda gravada em plano sequência, né? Tipo assim, todos os episódios são feitos em plano sequência. É um negócio absurdo para quem gosta de cinema e tal, tipo assim, cara, aquele primeiro episódio na delegacia que você acompanha todo o passo a passo do menino indo pra delegacia, chegando lá, fazendo todo o procedimento, você se sente preso ali, porque você participa o tempo inteiro corrido do que está acontecendo com o moleque, né? Dele chegar lá, registrar e tal. E, e foi muito interessante como que os diretores construíram isso para não deixar, tipo assim, chato, entediante. Sempre tem momentos ali para você acompanhar. A câmera vai passeando assim, vai trocando de personagem para você ir pescando várias informações ali naquele mesmo ambiente. Cara, eu achei foda pra caralho, nunca vi nada igual assim no cinema, né? Tipo assim, você já viu o filme assim bacana e tal, é, que tem plano sequência, mas uma história toda contada assim, não toda, né? Porque ela é dividida os episódios, mas todos os 4 episódios eles inteiramente gravados em plano sequência é algo absurdo, assim, dá uma imersão na história, uma sensação de como se você estivesse lá, sabe? Muitos te coloca muito dentro da cena. Eu achei muito foda essa parte técnica. Mas beleza, pulando essa parte técnica aí que vocês vão ver lá, vamos, né, entrar em cada episódio pra gente discorrer do que eu quero, do ponto que eu quero chegar sobre esses mundos desconectados, vivendo fisicamente no mesmo lugar, só que desconectado. Então vamos lá, o primeiro episódio ele trata lá da prisão lá do moleque e tal, ele se passa todo na delegacia, todo o processo e até, agora já vai ter spoiler, beleza? E até lá o final desse primeiro episódio, que é quando o pai vê o vídeo do menino esfaqueando a menina lá. Aí, beleza. Aí é todo o processo, aquela coisa, aquela angústia, né? Tipo assim, o menino, pô, não fiz nada, não sei o que, não sei o que. Você fica ali conhecendo quem são as pessoas, né? Quem são os personagens e tal. E tudo nesse inacreditável plano sequência de 1 hora, sei lá, que dura o episódio. E aí, no episódio 2 você já tem já é um outro cenário, já é a escola. Você vai entender como que era, onde aquele menino estava inserido, o mundo que aquele menino estava inserido. E a escola ela era meio que velho, é uma loucura pra gente que tá vendo assim, o jeito que os meninos tratam, a relação do professor com os moleques, a falta de noção do que está acontecendo ali naquele ambiente, a falta de noção dos adultos com as crianças, os adolescentes ali no caso, né? E é bem legal porque ele acompanha, né? O personagem já é apresentado no primeiro episódio lá. Ele acompanha esse policial que está ali investigando. Ele está querendo achar a faca, a arma do crime e tal. E vai conversando com os adolescentes. Só que você vê que você pensa, pô, é um policial, uma figura respeitada e tal, teoricamente. Mas você vê que ninguém respeita, os moleques fazem piada dentro da sala, tipo assim, e você dá uma assustada, você fala, mano, o que tá acontecendo aqui? O cara tá sem moral nenhuma, o cara não tá conseguindo nada e tal. E até o momento que o filho desse cara, que inclusive estuda lá na escola, né, ele vai trocar ideia com o pai dele, tipo, pô, você olhou o Instagram da menina e tal, só que você não tá enxergando o que tá escrito aqui. É como se fosse um código mesmo. E aí ele explica, esse emoji significa isso, significa aquilo e tal. Então precisou desse menino como uma espécie de tradutor de linguagem pro policial entender o que estava rolando ali. E esse segundo episódio se trata nisso, tipo, de contextualizar aquele meio ali que
que os dois meninos, tanto o algoz quanto a menina vítima, tava ali inserido, né? E é muito legal a gente ver essa parte também. Aí no episódio 3, né, que é o penúltimo episódio, já é um episódio todo dentro ali de um tipo um reformatório que o menino tá ficando ali e que vai uma psicóloga lá conversar com ele para tentar adentrar na mente dele, como ele vê as coisas e por que ele fez aquilo, né? Tentar chegar num lugar. E é um episódio, assim, acho que é o meu episódio favorito, assim, que é muito foda, a interação dos dois, a tensão, a agressividade, os movimentos, tipo assim, é muito, muito bem feito. E esse episódio serve basicamente pra gente conhecer e entender a mente desse menino que a gente viu onde essa mente estava posicionada no episódio anterior, né? Que é o contexto da escola. E ali a gente a gente tem um panorama do que ele viveu e tal, e é muito legal essa parte da gente entender, tipo assim, pô, qual o contexto desse menino, né? Tipo assim, qual o contexto, por que ele fez isso, né? Que tipo de sofrimento que ele teve, que tipo de agressão ou trauma psicológico que uma criança tem que sofrer para cometer um ato tão monstruoso assim, né? E, e é interessante que ele vai apresentando ali a família dele, mas parece tudo normal, sabe? E aí ele tem algumas frustrações lá, mas em nenhum momento ele coloca a direção, né? Coloca o menino como aquele psicopata, sabe? Aquele tradicional, aquela criança que foi abusada pelo pai, ou que foi é, maltratada, ou que o pai era bêbado, a mãe era bêbada, sei lá, sabe? Ele sai um pouco disso e coloca meio que a culpa, né, o porquê daquilo ter acontecido, justamente nesse meio, nesse universo onde só as crianças têm a comunicação, têm um controle, e o afastamento, o distanciamento com os pais é algo absurdo. Parece que são planetas diferentes, e isso que é incrível e faz a gente refletir mesmo na vida real, né? Tipo assim, pô, o que essas crianças consomem, o que elas entendem, o que elas produzem, como elas se comunicam nesse universo que não tem que os pais não têm controle e não têm capacidade nem de interpretar, que é o exemplo lá do negócio do Instagram do menino, que tinha uma frase lá e um emoji e o policial leu e, e não entendeu o que aquilo queria dizer, né? E aí a gente vai pro último episódio, que é o episódio que trata mais da família, que foca na família dele, que acompanha a família dele, o pai, a mãe e a irmã mais velha, num dia de aniversário do pai dele, né? Depois de 13 meses, porque vai passando o tempo, né? O último episódio é depois de 13 meses do ocorrido, né? E aí a gente vê o inferno que virou a vida da família. Eles estão ali meio tentando ser normal, forçando uma felicidade. Não, vamos curtir, vamos no cinema, vamos fazer não sei o que, não sei o que. Aí ele sai, tem uma pichação na van dele lá, que é a van de trabalho. Aí ele tenta tirar e não sai. E você vai acompanhando aquilo o tempo inteiro. Então, o plano sequência te coloca nessa posição assim de realmente estar na cena, acompanhando passo a passo de tudo que está acontecendo ali com aquele personagem naquele momento, né? Então, e aí você segue o dia, tipo assim, você vê que eles tentam forçar essa tentativa de voltar à normalidade, né? Tipo assim, cara, a gente precisa continuar vivendo e tal. E aí começa
dá errado, o pessoal reconhece ele numa loja que ele foi comprar a tinta para ou um negócio para ele acaba comprando uma tinta, mas ele foi comprar um negócio para tentar limpar a pichação da van dele e aí reconhecem ele. Aí ele reconhece um menino da bicicleta que passou e deu uma zoada nele, ele vai lá e segura o menino pelo colarinho e joga a bicicleta do menino, tipo assim, já aquela explosão de raiva que é muito parecido com o que a gente vê no menino no terceiro episódio. Então, é, fica essa dualidade. Tem essa explosão de raiva, mas você vê que ele não era um pai que batia no filho, igual ele mesmo fala nesse episódio, que ele apanhava pra caralho do pai dele e falou que nunca ia fazer isso com o filho e tal. E aí vira aquele inferno, e é aí que quando eles estão voltando assim, né, pra casa, o menino liga, né, lá da prisão e tal, e conversa com o pai e falando assim, eu sei que não tem muito a ver, né? Ele dá os parabéns e tal, não sei que tem muito a ver, mas eu decidi me declarar culpado, né? E por mais que o pai tenha visto, né, o vídeo do que aconteceu e ter tido aquele choque, parece que ele ficou meio que num limbo de não acreditar. E meio que o que acontece com a gente também no primeiro episódio. Você vê o vídeo e tal, mas o menino insiste em falar que não foi ele. Então você fica meio assim, tipo assim, às vezes foi um amigo e que pegou a roupa dele emprestada. Então, mesmo tendo o vídeo ali, você fica meio ainda na dúvida, né? E quando ele fala e se decide declarar culpado, isso pra família cai assim como uma bomba. Tipo assim, cara, realmente foi isso que aconteceu. Ele realmente fez isso. Então ele, nesse momento ali, a família é muito destruída psicologicamente e tem muita questão de mudar de casa, de cidade e tal, mas né, é uma notícia que corre a mídia aí por país afora, né? É na Europa que eles estão, né? Então, tipo assim, aí fica naquele negócio e no fim o pai, a série termina ali com o pai chorando, né? Se lamentando ali, sofrendo profundamente com o que o filho virou, né? E eles meio que numa conversa ali, eles decidem, tipo assim, cara, beleza, não vamos nos culpar, porque, tipo assim, não é culpa nossa, mas ao mesmo tempo, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tentado esse contato mais próximo, sabe? Fica aquela coisa ali, tipo assim, não dá pra eu me culpar totalmente, mas também não dá pra eu tirar completamente minha responsabilidade. E o que eu achei interessante mesmo, né, para fechar aqui o vídeo dessa série, foi justamente o que ela trouxe sobre essa diferença de mundos estando no mesmo espaço físico, né? Me fez muito refletir sobre isso. Tipo assim, cara, às vezes a gente não sabe o que está se passando ali naquele universo, né? E com a alta velocidade da troca de informação que a gente tem hoje, tipo, como que isso impacta a criança e o adolescente? Eu não sei, eu não vivi isso, eu peguei a transição. Quando eu peguei o WhatsApp, eu já era maior de 20 anos, então, tipo assim, eu já era um adulto, né? Mas o que isso impacta na criança e no adolescente? A gente está vendo isso agora. Até onde isso vai chegar, sabe? Tipo assim, o que isso vai causar de feridas, dores e traumas e de catástrofes como esse exemplo dessa série, que é uma coisa que acontece, porque o diretor falou justamente isso, ele viu como era um tipo de crime comum que estava acontecendo muito não sei se ele falou no país dele ou na Europa de forma geral, e que ele foi a fundo, ele foi pesquisar o que estava acontecendo, ele foi tentar entender esse universo paralelo que foi criado aí por um bicho diferente, né? Que a gente quando a gente está nessa fase da adolescência, que a gente está deixando de ser criança, de ter aquela consciência
de mundo ali, coletivo, familiar, e tendo a consciência mais de individual, de descobrir qual é a minha posição no mundo, o meu lugar no mundo enquanto indivíduo, né? E, e é isso, assim, a série abre essa discussão de, pô, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai construir pontes e se comunicar com esse lado, com essa linguagem que a gente olha, a gente lê, né? Mas a gente não entende. Nossa, meu beijo tá todo zoado, né? Mas a gente não consegue captar todas as informações que está sendo transmitida ali, e isso faz tem quase um choque cultural ali, mesmo estando no mesmo ambiente social, né? E às vezes familiar também, né? Que eles nem imaginavam que o filho deles era capaz de tomar uma atitude tão louca, assim, tão drástica, né? Bom, é isso, galera. Um vídeo meio diferente hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aqui um comentário se vocês assistiram a série, se vocês gostaram dessa série aí também. Que vocês acham que ela trouxe, o que a gente pode discutir sobre isso. Deixa o like aí para fortalecer o canal também. Se inscreva se não é inscrito. E tamo junto. Volto amanhã com um novo vídeo. Tchau.